Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, abrindo aqui o livro do Richard Simonetti ao acaso. Caiu aqui para nós outros, de espíritos encarnados e desencarnados, um ensinamento, não é? Uma sugestão para nós, para que todos nós tenhamos uma atividade no bem de forma contínua, diária, constante, e não eventualmente. Então, o título que Richard Simonetti nos passa é O Bem Todos os Dias. Nós fazemos o bem todos os dias? Essa é uma pergunta. Em cima disto, ele começa nos dizendo: a par das exortações quanto ao imperativo da reforma íntima, não se cansam os orientadores espirituais de enaltecer o valor de nosso esforço em favor daqueles que, por força de suas provações, atravessam existência atribulada. Então, vou repetir que eu gostei muito disso aqui. Ele fala: a par das exortações quanto aos imperativos da reforma íntima. Então, é imperativo que todos nós nos esforcemos para fazer a nossa reforma íntima, né? E, em cima disso, os orientadores espirituais não se cansam de enaltecer o valor do esforço que todos nós temos que fazer em favor daqueles que estão passando por muito sofrimento. Então, se a gente veio na Terra especificamente para a nossa transformação moral, para nos moralizarmos, só existe uma maneira de a gente fazer esse trabalho. É para todos aqueles que se envolvem continuadamente, né, com o sofrimento do seu próximo. Porque é dano que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. Ele continua: o treino da caridade, mais do que simples recurso para a aquisição de créditos espirituais, é fator indispensável de renovação para toda a humanidade, pois, enquanto o número de indiferentes constitui esmagadora maioria, os indiferentes que não fazem a caridade é a maioria. Persistem as causas geradoras da miséria e do infortúnio. Muito bem. Todavia, as criaturas humanas permanecem ainda distanciadas da reflexão e do espírito de sacrifício, indispensáveis à vivência da verdadeira caridade. Olha o que ele fala aqui, ó. As criaturas humanas permanecem ainda distanciadas da reflexão. Você que está nos ouvindo, você tem o hábito de diariamente fazer reflexão? Uma meditação? Uma viagem, uma incursão no nosso interior? Em busca de Deus que reside dentro de cada um de nós? Aí é que está. Não é? E também, você se utiliza do espírito de sacrifício? Ou seja, fazer a caridade um sacrifício? Utilizando o seu tempo que é pouco? Ou dos poucos recursos que você tem para ajudar aqueles que menos têm? Aí ele continua: praticamos o bem ocasionalmente, apenas nas raras oportunidades em que nos sentimos dispostos e plenamente favorecidos pelas circunstâncias. Sempre que exija mais do que nos sobra, ou implique trabalho não previsto, recusamos o ensejo. Então a gente ajuda, desde que aquilo não me comprometa, não tome meu tempo, não faça com que eu me faça falta, e a gente não ajuda. Aí ele continua: se a gente encontra um miserável na rua seminu, as vestes dele toda rota em frangalhos, nós lamentamos. Aí a gente fala: coitadinho, infelizmente eu não tenho nada para lhes dar, pois minhas roupas são todas novas. Tem gente que fala isso: sapato novo, como é que eu vou dar? E cruza os braços. Perde uma grande oportunidade de adquirir crédito, porque Deus não nos dá felicidade, não nos dá paz. Tudo isso é conquista individual através de crédito. Eu tenho crédito? Você tem crédito? Aí é que está. Aí ele continua: diante do indigente que pede um prato de comida em nossa porta, nós informamos para ele: sinto muito, meu velho, mas já jantamos e não sobrou nada. Às vezes, num rasgo de generosidade, que pode também significar pressa em livrar-nos do importuno, abrimos os bolsos e damos algum dinheiro àquele que nos procura, mas a simples esmola não raro irá tão somente alimentar os vícios como o álcool e o fumo, agravando os males do infeliz ainda mais. E o pior
é que nos acostumamos a ver miséria e sofrimento. E embora nos sintamos sensibilizados diante dos casos mais dolorosos, ainda isso não implica outra preocupação além daquela que temos com o nosso bem-estar e com a nossa família. Mesmo que a gente se sinta sensibilizado, não é? A piedade do sofrimento do outro, a gente sempre pensa que o mais importante é dar o conforto e o bem-estar para a nossa família. Cuidamos com carinho da alimentação de nossos filhos. Está errado? Não, está certo. Sem medir sacrifícios para proporcionar-lhes mesa farta. Ignoramos aqueles que morrem de fome. Então a gente dá para um e não dá para o outro. A gente dá para a nossa família e não dá para aquele miserável que está passando fome. Porque a gente se esquece que ele também é nossa família. É nosso irmão, em Deus e em Jesus. Aí ele continua, passando pelo mendigo, nós filosofamos conosco mesmo. Que provação, meu Deus! Quantos males esse mendigo não deve ter praticado para ser tão infeliz assim. E continuamos rumo ao cinema, e continuamos passeando, sem cogitar, pelo menos de resolver os problemas mais imediatos daquele homem. A gente não se aproxima dele para dar um sorriso ou um abraço. A gente continua a nossa vida, focado nos nossos compromissos, focado no nosso bem-estar e da nossa família, e esquece do outro. A gente se esquece que é dano que se recebe. Ninguém consegue dar sem primeiro dar. Aí ele continua, gastamos energias e dinheiro em noitadas alegres, considerando que é preciso distrair o espírito, mas evitamos avaliar quantos benefícios poderíamos prestar se aplicássemos tais recursos na distração de socorrer os humildes. Se o nosso familiar adoece, deixamos até mesmo o trabalho pelo ganha-pão diário a fim de permanecer ao lado, mas não admitimos a possibilidade de renunciar a alguns minutos de nosso descanso para visitar as pessoas nos hospitais, aqueles que sem família ou amigos anseiam por uma palavra nossa de incentivo e bom ânimo. Em verdade, não podemos, por enquanto, deixar prazeres e conforto, pois muito longe estamos da virtude de um Francisco de Assis ou de um Dr. Bezerra de Menezes. Mas se não podemos ser o máximo, por que não ser o mínimo? Se não podemos dedicar todas as horas a serviço do próximo, condição do verdadeiro cristão que sabe que tanto mais feliz será quanto menos pensar em si. Por que não nos dedicar pelo menos 1 hora por dia? Para tanto é preciso que nos disponhamos a dar, não apenas ocasionalmente, mas sempre. Não apenas o que nos sobra ou é inútil, mas também o que nos serve. Não apenas quando seja fácil, mas também quando exige esforço e perseverança de nossa parte. Então, estaremos no caminho certo. Há muito que se fazer. Tem muito local para a gente trabalhar, para servir o necessitado. Tem os albergues. Você tem ido em algum albergue? Tem também os orfanatos, nós temos ido nos orfanatos, tem os berçários, tem os hospitais, tem as penitenciárias, tem creche, trabalho é o que não falta. Tem favela, trabalho é o que não falta. E aí, o que nós estamos fazendo por eles? Né? E outras obras espíritas que carecem de colaboradores dispostos a arcar com a responsabilidade de direção e manutenção. Não se pode admitir o adepto da terceira revelação divorciá-lo do trabalho social. E se grande tem sido a contribuição da família espírita nesse trabalho edificante, ainda que uma minoria o desenvolva, imaginemos quanto poderia ser feito se todos nós dispuséssemos a servir nossos irmãos. Assim procedendo, não faremos favor a ninguém. Na realidade, estaremos apenas realizando o mínimo indispensável para que vivamos em paz. Somente quando nos dispusermos a abrir o coração, dando de nós para o outro, é que temos condições de receber a bênção de Deus. O Chico fala que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizer o outro, porque é dano que se recebe. E fora da caridade não há salvação. Que seja feita em todos nós a vontade de Jesus e não a nossa, que assim seja, graças a Deus.